Posso sim. O que você trouxe é perfeito, viu, Rogério? Porque existe uma confusão muito grande, né, da segurança psicológica. Então, a segurança psicológica foi um termo cunhado pelo Patrick Lencioni, isso lá na década de 65, onde ele trouxe esse termo para as organizações de segurança psicológica. Ou seja, eu não tenho medo de retaliação, o meu erro não vai ser jogado contra mim. Então, tem uma série de aspectos que a gente vai desenvolver agora, né? Eu vou deixar a gente continuar para desenvolver do que é a segurança psicológica. Eu costumo dizer que o outro pode me agredir, mas eu posso escolher como eu vou receber a agressão dele. Eu não preciso escolher da mesma maneira que ele me fez. Quer ser um parceiro do canal SSMA em Pauta e divulgar a sua marca para uma relevante rede profissional? Para saber mais detalhes, entre em contato pelo e-mail ssmaempauta@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você não pode perder essa oportunidade. Vem com a gente! Bom, hoje eu recebo aqui no bate-papo com o especialista a Vânia Moraes Troiano, que desenvolveu uma sólida carreira profissional na área de recursos humanos. Hoje atua como consultora, escritora e uma das principais vozes sobre segurança psicológica no Brasil. Vânia, é um prazer te receber aqui no nosso canal, no canal SSMA em Pauta. Muito obrigada, viu, Rogério, pelo convite. Estou muito feliz aqui e poder contribuir para todos esses empreendedores, né, colaboradores na área da saúde, segurança, meio ambiente. Eu acho que é um prazer e uma oportunidade eu poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido, estudado, praticado, para apoiar mais pessoas, criando aí no desabrochar da consciência, né, e dos líderes de um modo geral. Legal. Né, infelizmente a gente não conseguiu estar presente lá no evento que a gente fez agora em setembro, a CCMA Conecta, né, tu tinha aceitado, mas aí bateu agendas e infelizmente tu não teve. Mas eu já te acompanho há algum tempo, né, via LinkedIn, enfim, vi os trabalhos que tu faz, mas tem muita gente que aqui no canal que talvez não te conheça. Então eu sempre peço para o convidado fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho, né, quem é a Vânia, de onde é que tu é, qual a tua formação, né, e sobre a tua brilhante trajetória profissional aí também, é importante que tu comente aqui com o nosso público. Legal, muito obrigada. Eu vou falar pouco para a gente poder desenvolver mais. Quem quiser, vai lá, Vânia com W, Moraes com E, Troiano com Y no meu LinkedIn. Ali tem toda a minha história, né? Você já conhece, né, Rogério? Tem tudo Perfeito. Detalhadinho do que eu fiz. Então, só vou assim, ser bem breve. Bom, eu brinco que eu sou carioca de nascença e paulista de coração, né? Sou casada há 34 anos, tenho uma filha biológica, professora, especialista Montessori, de 31, tenho um filho do coração, de 39, tá? E 3 netos. Uma de 9 anos, que é a estrelinha do meu céu, e tenho um de 2 anos, e um que está a caminho. A minha nora está de novo grávida, né? Então, será o terceiro netinho aí da família, a terceira geração vindo, né? Bom, eu comecei a minha trajetória no Rio de Janeiro, né, em grandes empresas, né, eu sempre trabalhei em multinacional, né, foram poucas as empresas pequenas que eu trabalhei, a grande maioria, se eu posso colocar, foram mais ou menos foram 9 multinacionais ao longo da minha carreira, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa carreira, em 23 anos eu trabalhei em banco, então eu fiz 5 fusões e aquisições de banco, em recursos humanos, né? E foi nesse meu lugar de estar com as pessoas que eu comecei a perceber que eu gostava de gente. Eu sempre gostei de estar com pessoas, eu adoro conversar. Então, eu descobri, por exemplo, que eu gosto de palco quando eu fui fazer coaching, quando eu estava nesse meu processo, que as pessoas perguntaram, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, gente, eu adoro falar.
E aí eu me lembrei que aos 6 anos de idade eu já declamava verso e poesia na escola. Então, Legal, que muito legal. legal, né? Aí as pessoas falam, você conta a tua história de uma forma tão legal. Eu falei, também. O storytelling eu não aprendi com ninguém, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe era uma verdadeira contadora de histórias e ela me ensinou a contar histórias. Então, você vê que hoje a gente tem uma profissão e tem um curso para contar histórias e eu aprendi isso da minha casa. Como, por exemplo, eu tenho amigas que trabalham com Feng Shui, mas não fez curso, mas foi de herança de família. Então, nós temos isso, né, essa oportunidade. E nessa minha trajetória, eu comecei a minha carreira, eu fui secretária executiva, olha só, de grandes diretores, vice-presidentes, CEOs. Então, eu aprendi muito com eles, não como líder, mas a posição de o que eles precisavam, o que era importante, o lugar de solitário, o lugar solitário da liderança. É um lugar muito solitário, é um lugar onde o líder ele não pode, às vezes, ele não tem com quem se abrir para falar. Então, eu era a pessoa que muitas vezes era esse lugar de conversa com esses líderes. Olha que interessante, né? E aí depois eu fui para uma área comercial, eu fui ser gerente de banco, depois eu fui trabalhar na montagem de uma das primeiras áreas de compliance do Brasil, de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu dei um dos primeiros cursos de PLD, quem conhece a prevenção à lavagem de dinheiro, isso na década de 90, né? E sempre gostei desse lugar de estar com pessoas, de oficinas, de treinamento. Então, essa é a minha história profissional, né? E depois eu sair do banco, quando eu saí da última instituição, depois eu ainda trabalhei numa área de facilities, eu terminei a minha carreira corporativa como gestora de facilities, né? E dali para cá, de 2012 para cá, eu me dedico full time à minha empresa, completamente à minha empresa, dando coaching, mentoria e treinamento. E disso, o que foi acontecendo? Eu fui fazendo cursos, então fui fazendo curso de coaching, fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, fiz em antroposofia, eu fiz em resultado, eu fiz em resiliência, eu fui fazendo vários cursos. E eu sempre gostei de estudar, né? Eu, assim, depois que eu falo que sempre gostei de estudar depois que eu saí do mundo corporativo, porque eu brinco com as pessoas assim, eu estudei até eu me aposentar, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz pedagogia e fiz administração de empresas. Foram as minhas 2 formações. Depois que eu saí depois que eu saí do mundo corporativo, eu estudei mais nos últimos 12 anos do que eu estudei nos 50 anteriores. Aí eu fui fazer uma série aí eu fiz MBA em coaching e gestão de negócios, eu fui fazer uma pós em dinâmica dos grupos, eu fiz uma pós em neurociência aplicada na psicologia, né? Aí teve um momento que eu fui assistir uma palestra na BRH, que eu sou membro, e hoje eu sou conselheira lá, e eu ouvi uma palestra sobre comunicação não violenta, que nós vamos falar depois. E ali o bichinho mordeu, e desde então é uma das áreas que eu estudo, eu trabalho bastante com oficinas, com mentorias, né? Eu criei a própria metodologia minha chamada Converse, né? Onde eu uso a abordagem da comunicação não violenta, da resiliência científica e das neurociências. Então, é essa minha trajetória, então eu estou aí nesse lugar de trainer, nesse lugar de mentora, eu faço bastante trabalho voluntário, então eu tenho dentro do meu dia a dia pessoas que eu apoio, jovens, mulheres, então é esse lugar aí que faz parte integrante do meu processo de jornada na vida. Legal, Vânia, conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Como eu falei, eu já conheci um pouco, né? Mas é diferente, né? Quando a gente conhece via plataforma, LinkedIn, e a pessoa mesmo E falando, né? Então, isso aproxima muito, né, as pessoas. E a gente vai falar sobre segurança psicológica, né? Hoje a gente fala muito no mundo corporativo, né, em promover segurança psicológica no ambiente de trabalho,
Mas eu, sinceramente, ainda tenho muitas dúvidas se as pessoas sabem realmente o que significa isso. Tu pode nos explicar, né, de uma maneira bem didática, o que é segurança psicológica? Posso sim. O que você trouxe é perfeito, viu, Rogério? Porque existe uma confusão muito grande, né, da segurança psicológica. Então, a segurança psicológica foi um termo cunhado pelo Patrick Lencioni, isso lá na década de 65, onde ele trouxe esse termo para as organizações de segurança psicológica. Aí ele ficou meio, como a gente pode dizer, adormecido, né? E aí, na época, em 2020, mais ou menos, um pouquinho antes, o Google trouxe o projeto Aristóteles, onde eles começaram a perceber que existiam áreas que tinham alta performance e áreas que não tinham alta performance. Desse projeto, ele se desencadeou, foi super bem estudado, veio a doutora Amy Edmondson, com uma pesquisa em hospitais para entender como é que isso acontecia, como é que esse fenômeno acontecia, porque a segurança psicológica é um fenômeno que ela emerge. E ela cunhou um conceito que é uma crença compartilhada comum aos integrantes de uma equipe de que a equipe é um lugar seguro para correr riscos interpessoais. Olha só. Tem relação com a saúde mental, com que as pessoas estão? Tem, mas é muito diferente, tá? Então, é uma crença compartilhada, comum aos integrantes de uma equipe, de que aquela equipe é um lugar seguro para eu correr riscos interpessoais. Ou seja, eu não tenho medo de retaliação, o meu erro não vai ser jogado contra mim. Então, tem uma série de aspectos que a gente vai desenvolver agora, né? Eu vou deixar a gente continuar para desenvolver do que é a segurança psicológica, tá? Inclusive, nós tivemos agora o primeiro Summit Internacional de Segurança Psicológica. Foi falado sobre a segurança psicológica dentro das organizações e trazido todas as possibilidades e as ferramentas que a gente pode usar dentro da segurança psicológica. Legal. Recentemente a gente passou por um cenário muito complicado, complexo, né, por uma pandemia. A pandemia mudou, né, o Covid mudou significativamente as nossas vidas, né, de maneira geral, tanto profissional como pessoal. Não tem como ser diferente, né? Mudamos modelos de trabalho, né? Junto veio um cenário de polarização política, né? Incertezas, instabilidade financeira, desemprego, um cenário que gerou e gera muita insegurança ainda, né? Isso pode, né, e acredito que aconteceu, de elevar o nível de estresse das pessoas, né, podendo alterar e gerar possíveis até transtornos mentais, né, ou no mundo corporativo a gente fala muito em síndrome de burnout, né, como que a segurança psicológica se relaciona com a saúde mental das pessoas, né, e se relaciona, quais os principais desafios que tu identifica nesse tema tão importante, Tânia? Tá. Eu acho que o principal, se a gente for colocar como principal desafio, acho que é a dinâmica do líder, tá? O líder, ele precisa, em primeiro lugar, ele precisa ser sensível, ter sensibilidade social, tá? E dar um espaço de fala igualitário, tá? Porque a gente vê dentro das organizações, aí você vê a síndrome de burnout, o que acontece? A pessoa, ela é excluída, né? Diz que ela está fazendo tudo errado. Olha só como é que é a situação. Então, presta atenção como é que isso se desenvolve dentro do conceito. A doutora Amy Edmondson, ela tem 7 elementos que, inclusive, estão no livro dela, que fazem parte da segurança psicológica. Então, o primeiro elemento é a reação a erros. Se eu cometo um erro, esse erro não é usado contra mim. Olha só, nós vimos isso muito na pandemia. Não é verdade? Tá? Outra coisa. Como é que nós lidamos? Lidar com os problemas. Então, todo mundo dentro da equipe está apta a levantar problemas e questões difíceis. Fazer questionamento, fazer perguntas de preocupação ou de dar novas ideias. Não tem, sabe, a pessoa não tem medo de falar. Tá? Ela não se sente julgada. Olhe bem.
A aceitação da diversidade. Então, às vezes as pessoas também confundem essa diversidade com a diversidade que a gente está acostumada, que é a diversidade, equidade e inclusão, que eu estudo bastante também, tá? Está dentro da segurança psicológica a diversidade, a inclusão, tá? Sim, está, mas ela, dentro da segurança psicológica, ela vai além, que é eu aceitar o pensamento diferente do meu. Tá? Então, se eu não aceito o pensamento diferente do meu, se eu julgo, se eu critico, se eu avalio, eu não estou apto, eu estou criando um ambiente de não segurança psicológica. Olhe bem, se eu tenho um lugar onde eu posso dizer que eu errei, onde eu posso levantar problemas, onde eu posso questionar, onde o meu pensamento sendo diferente, por quê? Porque o pensamento é diferente, Rogério, porque cada um de nós vê e age na vida por filtros. E que filtros são esses? Eu e você temos necessidades. E elas vão desde que a gente é pequenininho, né? Então, os psicólogos que estão aí, que vão ouvir, vão saber disso. Então, desde muito pequeno, as nossas necessidades, nós temos necessidades, elas atendidas, não atendidas ou parcialmente atendidas, nós vamos criar o quê? Valores e crenças. Desses valores e crenças, eu crio meus pensamentos, sentimentos, emoções e deles os meus comportamentos. Olha só. Ou seja, somos únicos, cada um de nós. Então, se eu não aceitar o pensamento diverso, eu não estou aceitando a mim mesmo, porque o meu pensamento é diferente do outro. Olha só. Se eu tenho tudo isso, eu tenho o quê? Eu assumo riscos. Então, aquele time, aquele lugar, eu posso falar, eu posso dizer que eu errei, a gente vai saber lidar com problemas, eu posso assumir risco, eu posso pedir ajuda. Olha só, pedir ajuda é um outro elemento. Então, naquele time, eu posso pedir ajuda para os outros membros. Olha, eu não sei fazer isso, você me ajuda? Apoio mútuo, as pessoas se ajudam entre elas. Elas não ficam criticando, não ficam sabe? Porque é o que acontece, a gente Sim. entra num processo de competição e o que isso faz? Faz com que as pessoas vão se afastando, elas vão se isolando, tá? Ou eu olho para aquela pessoa que pensa diferente de mim, eu digo que ela é ruim. Tá? E aí, nesse último elemento, é apreciação, é eu dizer o que eu fiz que foi contributivo, que fez valor, que agregou valor para aquele time, tá? E que é valorizado pelas pessoas. Então, são 7 elementos, é a reação aos erros, lidando com problemas, aceitação da diversidade, assumir riscos, pedir ajuda, apoio mútuo e apreciação. E se você prestar atenção, todos esses elementos estão diretamente relacionados à saúde mental. Tá gostando desse vídeo? Então aproveita e se inscreve lá no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E como é contraditório, né? As empresas hoje elas incentivam muitas, né, a inovação. Né? Não tem como tu inovar se tu não errar, né? Então isso é muito contraditório, né? Não tem como inovar se você não errar, e não tem inovação sem a criatividade. Inovação com criatividade, eu preciso de quê? De um pensamento diverso. Para ter inovação e criatividade, eu tenho que ter um pensamento diferente. Perfeito. Olhe bem, tá? Então, quando você está falando de cuidar da saúde mental, da síndrome de burnout, é trazer as pessoas para sair da competição para o sistema da colaboração. Olha só. Então, eu tenho que mudar minhas crenças, eu tenho que olhar que eu não tenho que estar na defensiva porque o outro falou alguma coisa, eu não tenho que levar para o pessoal. Aí tem muitas outras questões que eu gosto de trabalhar, que são super interessantes, em que a síndrome, né, de burnout, a síndrome de ansiedade, está tudo relacionado. E eu tenho bastante conversado a respeito sobre isso, né? Estudado muito para poder entender, porque dentro das organizações os líderes acham, mas como é que eu vou fazer isso? Não é como você vai fazer, isso é um processo. Tem várias coisas que precisam acontecer importantes, que vão fazer parte para que a segurança psicológica, o fenômeno da segurança psicológica emerja e traga para aquelas pessoas um ambiente de leveza, agradável. Não estou dizendo que a segurança psicológica não é a pessoa ser gentil.
Olhe bem, não é um aspecto de personalidade. Olhe bem, não é outra palavra para confiança, como a doutora Edmondson diz. Por quê? Eu confio em você, Rogério, você confia em mim, nós estamos dentro de uma equipe. Mas Vânia, quando entra numa reunião lá, tem fulano de tal, eu não vou falar. Então, isso não é confiança. Não é esse confiança 1 para 1, é confiança no time. As pessoas se sintam confiantes para que elas possam falar. E também não é aumentar o nível, tá? Não é o líder procurar, eu vou criar um lugar de segurança psicológica para eu aumentar o meu nível de desempenho a qualquer custo. Não, não é. Aí não tem nada a ver com a segurança psicológica. Olha só. Pois, eu ia te falar justamente isso, né? Eu acho que as empresas hoje, né, a grande maioria, pelo menos as que eu conheço, entendem que devem, né, criar um ambiente psicologicamente seguro. Porém, eu acho que tem bastante dificuldade de colocar isso em prática, né? Sim. E acredito que passe isso, né, obrigatoriamente pela mão do líder, né? Como a gente tem já comentou. É ele que dá o tom. Pressão por resultado, né? Enfim, mas esse líder também ele é cobrado, né? E aí tu falou uma coisa bem interessante lá no início, que é a cadeira de liderança é uma cadeira de solidão. Né? Sim. Então também a gente tem que cuidar do líder, né? Mas como que as empresas devem fazer isso, né? O líder, né? Tu já falou um pouco do líder, o que ele deve fazer para cuidar da sua equipe, até se tu puder explorar um pouco mais, Vânia, fica à vontade, e também o que as empresas, né, devem fazer para cuidar desse líder também, né? Porque se a gente não cuidar do líder, ele não vai conseguir cuidar da equipe também, né? Não. Então é muito complexo, né? Não é tão simples. Não é uma coisa, não tem receita de bolo, Rogério, não é uma coisa assim, passo a passo. As pessoas são loucas por passo a passo, por receita de bolo. Não existe, tá? Ele é um processo. Por exemplo, uma das coisas importantes, o líder, ele precisa ser empático, mas como é que ele vai ser empático se ele não é autoempático? Olhe bem. Se ele não sabe nem ser empático com ele mesmo, se ele não sabe nem perdoar os erros dele mesmo, como é que ele vai perdoar o erro da outra pessoa? Ele não sabe fazer isso, ele não aprendeu a fazer isso. Quando eu estou falando desse lugar de necessidade, nós não fomos ensinados. As pessoas, inclusive, colocam, porque o cara chegou ali. Gente, liderança é uma competência. E uma competência, ela precisa ser desenvolvida. Tá? E não é porque o líder não seja tímido, existem muitos líderes introvertidos excelentes, existem muitos líderes que são extrovertidos, que são excelentes, e vice-versa, tá? Que também são ruins. Então, o que a empresa precisa é apoiar, é o autoconhecimento, é a autodescoberta. Então, todo líder, toda pessoa que vai para uma posição de líder, precisa trabalhar, receber mentoria, receber um processo de coaching, sabe, fazer um trabalho dele como pessoa, para que ele possa se conhecer, para que ele possa refletir, e aí perceber qual é o papel dele dentro daquela organização ou dentro daquele time. Isso não é uma coisa que você consegue da noite para o dia, tá? Isso é um processo que requer muito empenho da liderança. Só que as grandes organizações, inclusive, estão vendo, né, que elas contratam pela competência técnica e estão demitindo pelo comportamento. Por quê? Porque não deu tempo, aquela pessoa precisa de um tempo para ela, tá? Ela veio com aquela história, ele é parte daquela história, tá? Eu não posso separar. Nós estamos quebrando, inclusive, um grande paradigma dentro das organizações. Falar de sentimento é fraqueza. Gente, não existe. Tá? A neurociência está aí comprovando, tem o Antônio Damasio, que é um grande neurocientista português, em que ele diz, não existe, não podemos separar o sentimento, o sentimento e a emoção da raiz biológica do problema. Tá? Então, o sentimento, a emoção e a razão, elas estão integradas. Eu não tomo decisão racional. As pessoas precisam começar a aprender a saber que nós só tomamos decisões emocionais.
Tá? Por quê? Porque se nós fôssemos, segundo a neurociência diz, se nós fôssemos tomar decisões só de uma forma racional, a gente não tomava decisão, porque a gente nunca ia chegar num lugar. Perfeito. Tá? Então, a liderança precisa do quê? Desse apoio, desse desenvolvimento, desse trabalho onde a empresa percebe o potencial daquela pessoa e ajuda a fazer o desenvolvimento dela como ser humano. E aí ela vai se tornar um bom líder, porque ela, inclusive, vai sair daquela história de que ela aprendeu daquele jeito. E foi assim que o meu chefe fez, e foi assim que ele cresceu, então é assim que eu vou fazer. Porque nós ainda temos alguns modelos antigos. E são esses modelos antigos que ainda fazem parte dentro das organizações. Tá? Mas tem muitas empresas que estão fazendo esse trabalho. É um desafio, é um modelo novo, é uma forma nova, mas elas estão começando a perceber que isso é importante. Eu gosto muito de trabalhar com um diagrama que é de um professor meu da comunicação não violenta, que nós vamos falar daqui a pouco, que ele trabalha dentro de organizações, em que ele fala... a empresa está sempre aqui querendo o topo, né? Resultado. Não é verdade? Ela quer sempre o resultado. Só que ela esquece da base, que são as relações. Se eu não tenho bons relacionamentos, olhe bem, eu não consigo vislumbrar e nem pesquisar possibilidades. Se eu não consigo vislumbrar nem pesquisar possibilidades, eu não sou capaz de perceber e de identificar as oportunidades do mercado. Se eu não for capaz de identificar as oportunidades, eu não tenho como agir. E se eu não tiver como agir, eu não chego no resultado. Ou seja, são as relações entre as pessoas que é primordial. Então, o líder precisa ser levado a trabalhar a sua relação intra e depois interpessoal. Esse é o grande segredo. Legal. Não, e já começou a falar num assunto que que a gente vai falar agora sobre a chamada CNV, ou comunicação não violenta, né? Que eu sei que tu trabalha bastante com isso, né? Eu vou te pedir, então, que tu explique para as pessoas o que significa essa abordagem chamada CNV, e o que essa abordagem ela pode ajudar a fortalecer a segurança psicológica, por exemplo, né, de líderes e equipes de trabalho. Na verdade, a segurança psicológica ela é um grande chapéu, tá? Como a gente costuma dizer, ela é um grande chapéu. Então, tudo que vem por baixo vem apoiar a segurança psicológica. Então, a comunicação não violenta é uma abordagem para relações interpessoais e intrainterpessoais, é um processo de autoconhecimento, onde eu vou trabalhar a minha relação comigo mesmo e a relação com o outro, tá? De uma forma onde eu possa ter conversas difíceis, onde eu possa ter melhores relacionamentos, onde eu posso sair daquele lugar de culpabilização, de vitimização, entendeu? De obrigação, e trazer para um lugar de autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim mesmo, tá? Então, a autorresponsabilidade, o que é? Eu mudar o foco, sair dos próprios erros, dos erros dos outros, para as minhas necessidades. Então, a comunicação não violenta, ela vem criada pelo psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg, né? Em que ele fala que é importante nós observarmos 4 elementos, que é observação, sentimentos, necessidades e pedido. Então, a observação é qual é o fato, o que está acontecendo. E o fato é eu tirar todos os julgamentos, eu tirar críticas, avaliações, interpretações, eu olhar a situação. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma autodescrição, eu digo, eu sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, uso um óculos vermelho, um batom vermelho, estou com um colar de pérola, uma camisa cinza, com um fundo desfocado, onde tem aqui atrás a minha biblioteca. Isso é um fato. Qualquer outra coisa é uma interpretação. Olhe bem. Tá? Então, quando nós fazemos a autodescrição, é um fato.
Então, quantas vezes nós estamos dentro das organizações e as pessoas interpretam e não olham para o fato? Qual é o sentimento? O que está acontecendo comigo nesse momento? O que eu estou sentindo diante dessa situação? Aquela pessoa falou comigo desse jeito. O que é importante para mim? Qual é a minha necessidade? Qual é o pedido que eu posso fazer para ela? E não entrar naquele lugar que nós já conhecemos, que é o bateu, levou. Não é assim que funciona? Então, a comunicação não violenta, ela vem para nos ajudar, nos apoiar a ter essas conversas difíceis, a aceitar os erros, a lidar com os problemas, a podermos assumir os riscos. Então, ela é uma abordagem que a gente costuma dizer que é a comunicação não violenta é a linguagem do coração. E linguagem do coração não é ser bonzinho, também, tá? É ser real, é ser autêntico. Mas eu ser autêntico com cuidado. Eu não preciso ser autêntico e real cometendo um sincericídio, ofendendo você, criticando você ou fazendo alguma coisa. Então, a comunicação não violenta ela é uma abordagem que vem nos trazer o autoconhecimento, a autodescoberta e a autorreflexão. Eu sair do lugar onde eu estou, do meu lugar comum, mudar a minha forma de pensar. Aí tem a ver de novo com as crenças. Porque nós, como defesa, nós criamos uma série de muralhas. Né? Ou quando a gente é pequeno, ou quando foi um professor, ou foi alguém da família, ou alguém que é importante, ou algum chefe no início da sua carreira. Então, é esse lugar que a gente vem para ressignificar as nossas formas de interação com as outras pessoas, tá? E aí as pessoas falam, mas isso não pode servir para tudo. Serve sim, demora, porque a gente precisar sair desse lugar de desidentificar os nossos julgamentos não é uma coisa fácil da gente fazer. É algo muito difícil, requer muito treino, tá? E eu vou dizer uma coisa, o lugar mais difícil de fazer é dentro de casa. Isso eu ia te falar, né? É uma jornada não tão rápida isso, né? É um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento. Então, e o líder, se o líder estiver nesse processo de trabalhar a comunicação não violenta, ele vai ter já mais da metade do processo de segurança psicológica podendo trabalhar com seu time, tá? A segurança psicológica, ela é muito, ela usa demais, se apoia muito na comunicação não violenta. Por quê? Porque elas se conversam a todo momento, tá? Elas se conversam, porque empatia, o que é empatia? Todo mundo fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Peraí, mas como é que eu vou me colocar no seu lugar? Diga para mim. Você é homem, eu sou mulher, né? Você nasceu num dia, eu nasci no outro, num ano, no outro, como é? Não, a empatia é o quê? É uma compreensão respeitosa do que o outro está vivendo. E eu posso buscar dentro de mim. Isso que está acontecendo com o Rogério, eu tenho alguma história semelhante na minha vida, que eu tenha sentido o que eu acredito que ele possa estar sentindo? Eu tenho. Aí eu posso fazer um palpite. Rogério, você falou isso, e por acaso é esse sentimento que você está, porque para você é importante isso, até quando você pode falar de uma forma mais ríspida. Eu posso respirar, dar um passo para trás e reformular a forma como eu vou falar com você. Eu não vou levar isso logo direto para o pessoal, mas isso requer o quê? Requer um processo que você não vai achar que se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse jeito, o Rogério vai achar que eu sou bobo, ele vai tripudiar em cima de mim. Que é isso que acontece com a nossa relação hoje com as pessoas, tá? Então, e a CNV é comigo, é uma mudança interna, ela é intrapessoal. Eu não vou esperar você, eu vou fazer por mim. Olha só. Então, é um lugar um pouquinho diferente do que as pessoas também querem usar a CNV para resolver alguns problemas. E não é, o CNV não é ser bonzinho. Nem querer arrumar uma forma de melhorar a situação. O ideal é que tanto o líder como a equipe também passe por esse processo, né, para garantir que se crie um ambiente seguro, né, nesse sentido de segurança psicológica, né. Não basta só o líder, né, ter essa abertura, ter essa empatia, ter esse entendimento, né, fazer essa autorreflexão,
se a equipe também não estiver aberta para isso e não entender isso, né? É um processo de aprendizagem do time, tá? Então, quando você vai trabalhar segurança psicológica, eu não trabalho o líder, tá? É trabalhar o time. O líder não está à parte do time, o líder faz parte do time. Então, se tiver um treinamento de comunicação não violenta, não é para o time, é para todo mundo, inclusive o próprio líder, tá? É esse lugar dele estar se colocando humilde dentro daquela posição junto com as pessoas, tá? Porque hoje que a gente tem uma separação, você tem uma hierarquia. Agora, você quer engajamento, você quer produtividade, você quer resultado, você tem que estar com as pessoas. E não estar à parte das pessoas. Tá? E as pessoas, os líderes e os times que quiserem saber mais sobre esse tema de comunicação não violenta, o que tu indica, Vânia, para que as pessoas busquem, né, maior conhecimento, maior desenvolvimento, né, como a gente falou, né, não basta fazer um treinamento sobre isso, né, é um processo de desenvolvimento, né, o que tu indicaria? Sim. O que eu costumo dizer, por exemplo, uma coisa importante é começar lendo o livro do Marshall, que é a comunicação não violenta, apesar da tradução de colocar de técnicas para relacionamento, mas não são técnicas, mas ler, mas não adianta só ler, eu preciso praticar, a CNV é prática, tá? Então, nas oficinas, o que a gente faz é prática, e nós começamos as oficinas, e depois o próprio time pode fazer seu grupo de prática. Eles podem ter os grupos de prática, uma vez por semana, de 2 horas, trazer uma questão, tá? Eu tenho trabalhado em diversas organizações, então o que eu tenho trabalhado com as lideranças? Eu trabalho com eles fazendo as oficinas de CNV, praticando mesmo, são 80% do curso é prática e 20% de teoria, tá? E depois eles vão levando isso para os seus times, tá? E da uma multinacional que eu estou trabalhando, entre eles, numa das reuniões, num dos dias que nós estávamos fazendo oficina, ele falou, Vânia, mas é muito bom assistir agora, a gente passar pelos corredores e ver meu amigo aqui conversando com o time dele e usando o que você ensinou para eles e trazendo para as pessoas. Eu falei, é isso que é TNV. É quando isso pega todo mundo e as pessoas começam a usar isso no seu dia a dia. Tá? Você pode ler livros, tem diversos livros, milhões de livros, tem uma bibliografia vastíssima de livros, tá? Mas o importante é você começar na prática, fazer rodas de conversa, fazer as oficinas para pegar uma introdução da CNV, depois. Tem muitas pessoas que estão começando a fazer isso por conta própria, tá? De fazer as imersões, de fazer as oficinas. Por quê? Porque isso ajuda, inclusive, a saúde mental, a não entrar em burnout, a diminuir a ansiedade. Olha só, a comunicação não violenta, ela trabalha isso também. Olhe bem. Bom, hoje a gente vive hoje totalmente dependente da internet, né? Totalmente dependente da internet. A gente vive no mundo digital, né? E que eu acredito que muitas vezes afeta também, pode afetar a saúde mental e o contexto da segurança psicológica também das pessoas, devido a fake news, né? Haters, Sim. né? Exposição demasiada das pessoas nas redes sociais. Hoje a gente vê, né? Muita gente vive uma vida na rede diferente totalmente do que a realidade. Enfim, a minha pergunta agora é direcionada para o que a gente pode fazer para promover a conscientização sobre esses temas, né? As mídias sociais, por exemplo, como o meu canal aqui, o canal SSM em Pauta, como que a gente pode usar isso de forma ética e eficaz para promover a conscientização sobre esses temas importantes como segurança psicológica e saúde mental? Bom, sempre procurar boas bibliografias, né, bons canais, né, e, por exemplo, eu tenho um programa de rádio onde eu falo semanalmente sobre comunicação não violenta e segurança psicológica, eu sou colunista de uma revista onde eu falo mensalmente sobre isso, né, tem outras pessoas que também estão falando sobre isso bastante, vários professores meus
tem comunidades internacional, mas o mais importante procura saber de onde a pessoa tirou isso. Onde que ela estudou? Vai lá saber. Ela está falando sobre isso. Vamos ver qual foi o curso que ela fez, aonde que ela fez, como é que ela fez. Por isso que eu digo, lá no meu LinkedIn tem. Eu fiz, só de cursos de CNV, eu tenho para mais de 100 horas de CNV, só de cursos, só de práticas, só de vivências, tá? E isso não significa que eu estou parando, não, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar praticando, tá? E é dessa maneira que nós vamos fazer. Agora, tem muitos livros bons. Por exemplo, você pode ler Brené Brown, por exemplo, que ela tem diversos livros, né? Ela tem A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para Liderar, ela tem vários TED Talks que são maravilhosos, né? O The Call Courage, ela tem agora o Atlas do Coração, que é um livro dela magnífico, que ainda não tem em português, ele só tem em inglês. Né? Você tem os livros do Marshall, diversos livros do Marshall que são ótimos. Você tem, quem mais aqui, deixa eu pensar, do William Ury também, que ele fala, tem o Adam Carrein, então tem muita gente falando sobre, não necessariamente a CNV, mas que são temas que estão inseridos dentro da comunicação não violenta. Tá? E aí é você olhar, porque a CNV ela abrange muita coisa. Nós temos 25 distinções dentro da CNV para trabalhar. Cada distinção, você tem mais não sei quantas outras coisas. Então, assim, é você começando devagarinho, é você começando a olhar. E o Marshall tem uma frase que ele diz assim: todos nós somos compassivos. Todo ser humano é compassivo. Só que ele perde a compaixão ao longo da vida. E é isso que nós precisamos resgatar. Essa compaixão que nós temos dentro de cada um de nós. Se nós resgatarmos essa compaixão, nós vamos ter um mundo muito melhor. Muito bom, Vânia. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? Por mim, eu ficava bastante tempo ainda conversando contigo, mas quero agradecer a tua participação aqui no canal, a tua disponibilidade, né? Compartilhando um pouquinho das tuas experiências, que são, né, tem um repertório riquíssimo aí, né? E eu gostaria que tu fizesse aí as tuas considerações finais, né? E já agradeço aí a tua participação aqui comigo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço o convite, né? Foi muito triste naquele momento que eu não pude estar com você, porque eu estava num outro lugar também que tinha segurança psicológica, mas deu certo agora. Deu né? certo, E quem sabe ano que vem nós estamos aí juntos, né? Com certeza. O que eu quero dizer para as pessoas é assim: não percam a sua compaixão. Traga ela de volta. E não fica esperando que o outro vai fazer alguma coisa. Eu vou ser assim com ele para ele ser assim comigo. Não, seja assim melhor com você mesmo. Porque é você que vai ganhar. Não é ninguém mais que vai ganhar. A mudança de olhar que nós tivermos para nós, somos nós que vamos ganhar com isso. Nós vamos ser melhores pessoas a cada dia. E nós vamos poder deixar um legado muito melhor do que nós podíamos imaginar. Então, eu costumo dizer que o outro pode me agredir, mas eu posso escolher como eu vou receber a agressão dele. Eu não preciso escolher da mesma maneira que ele me fez. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.